Olá a todos, eu sou o professor Roberval. Hoje, pessoal, a gente vai continuar o assunto de reprodução que a gente iniciou na última aula. A gente falou das mudanças que ocorrem no indivíduo enquanto ele está passando pelo processo de maturação sexual, que é o processo que ocorre na fase da puberdade, certo? Hoje, pessoal, a gente vai iniciar estudando o sistema genital masculino e feminino. Vamos ver as especificidades de cada um. Nessa imagem, vocês podem observar que está ocorrendo uma fecundação, uma animaçãozinha que representa uma fecundação. Você está vendo os espermatozoides no óvulo e basicamente é isso aqui que a gente vai estudar hoje, certo? A gente vai estudar os sistemas que produzem o gameta masculino, que é o espermatozoide, e o sistema que produz o gameta feminino, que é o ovócito. O sistema genital masculino a gente vai ver primeiro, depois a gente vê o sistema genital feminino. De início, a principal função que a gente pode dizer a você do sistema genital masculino é produzir o gameta, e que é o espermatozoide. Ou seja, existe uma estrutura no corpo do homem preparada para a reprodução, cuja função é produzir e garantir que esse espermatozoide ele consiga fecundar o ovócito. Espermatozoides, como eu já falei, são as células reprodutivas masculinas que são chamadas gametas. No caso, a gente está falando do gameta masculino. Existe também uma coisa que vocês têm que entender, que é o que a gente chama de esperma ou sêmen. Quando a gente fala em esperma ou sêmen, ele é um fluido que é formado tanto pelos espermatozoides e por um líquido nutritivo produzido por algumas glândulas acessórias que existem no sistema genital masculino e que a gente vai estudar. Esse sêmen, pessoal, ele é liberado pelo pênis no interior da vagina, possibilitando o encontro dos espermatozoides com o ovócito, que é o gameta feminino. Ou seja, para ficar bem mais claro, a gente tem dois sistemas genitais na espécie humana, que é o sistema genital masculino e o sistema genital feminino. Esses dois sistemas, eles têm a função de fazer com que esses gametas, que são as células sexuais responsáveis pela reprodução, se encontrem e formem o zigoto, que a gente viu que quando isso ocorre a gente chama de fecundação e vai se originar uma célula da fusão dessas duas células, que a gente chama de zigoto. Esse zigoto vai se dividir, ou seja, ele vai se multiplicar, vamos dizer assim, porque se dividir quer dizer diminuir, vamos dizer, ele vai se multiplicar e ao se multiplicar ele vai gerar um novo indivíduo. E isso é o processo de reprodução. Nosso sistema genital masculino, pessoal, ele é formado pelos testículos, que produzem os espermatozoides, pelos ductos genitais, que são estruturas em forma de canal, que vão levar o espermatozoide dos testículos até a parte externa do nosso corpo. E temos também algumas glândulas acessórias importantes que a gente pode entender que são a próstata, que produz uma parte do esperma, e glândulas acessórias que são chamadas de glândulas seminais, que produzem outra parte do esperma. Ou seja, a gente usa os espermatozoides, o líquido produzido pela próstata e o líquido produzido pelas glândulas seminais para formar o esperma. Esses espermatozoides, eles são produzidos nos testículos, como eu falei, e são armazenados no epidídimo, que é como se fosse uma bolsinha que armazena uma certa quantidade de espermatozoide. Eles passam pelos ductos diferentes e vão receber as secreções que vêm dessas glândulas sexuais, que eu acabei de explicar para vocês. E, por fim, formam o sêmen. E a gente tem também o órgão, a parte externa, mais externa do órgão genital masculino, que é o pênis. Vamos começar a ver um pouco sobre os testículos, certo? Esses testículos, pessoal, eles são as duas glândulas sexuais de forma oval, que são protegidas por uma bolsa de pele. Essa bolsa de pele que recobre os testículos, ela é denominada escroto. Ela tem duas funções mais importantes no organismo masculino. É produzir espermatozoides e produzir a testosterona. A testosterona ela é um hormônio masculino que está ligado à maturação dos caracteres, que é quem vai trazer o menino se transformar em homem, vai
produzir todas aquelas mudanças que eu expliquei na aula passada. Aqui, pessoal, a gente tem uma imagem de um espermatozoide. Ele é essa estrutura aqui ou similar a isso. É uma célula que possui uma membrana plasmática. Se você observar num laranjinho mais claro aqui, essa parte é a que vai dar movimento ao espermatozoide. Aqui a gente tem uma estrutura que a gente chama de cola, essa partezinha, peça intermediária. Nessa peça intermediária é onde estão as mitocôndrias que vão dar energia a esse espermatozoide. Entretanto, quando ocorre a fecundação, só vai entrar no ovócito essa parte da cabeça do espermatozoide. Essa parte todinha aqui para trás vai ser descartada. Isso é o motivo pelo qual vocês todos têm todas as mitocôndrias vindas do organismo da sua mãe. Ora, se o espermatozoide deixou aqui fora todas as mitocôndrias dele, ele não vai ter como contribuir com mitocôndrias. Ou seja, todas as mitocôndrias do organismo de vocês é originária da sua mãe, do ovócito dela. Nessa parte da cabeça a gente tem o núcleo e tem também uma estrutura que ajuda o espermatozoide na entrada no ovócito, que é o acrossoma. Essa partezinha aqui, ó. Aqui, pessoal, a gente tem uma visão do sistema genital masculino, onde a gente pode observar aqui, ó, o pênis, e nessa estrutura aqui, ó, dentro do escroto, a gente vê o testículo. Ele vai produzir espermatozoides e por esses ductos ele vai enviar esses espermatozoides até a parte externa do organismo no momento do orgasmo do homem. Nessa estrutura aqui a gente vê o epidídimo, que é como se fosse uma bolsa que armazena certa quantidade de espermatozoides. Aqui você vê a próstata, que foi uma das glândulas que eu falei, que ela era responsável por produzir uma parte do sêmen. E aqui a gente tem a vesícula seminal, que produz outra parte desse líquido nutritivo que envolve os espermatozoides e auxilia eles no caminho enquanto vagina e útero para conseguir a fecundação. Ductos genitais. Pessoal, quando a gente fala desses ductos, a gente está falando de tubos ou, vamos dizer assim, uma tubulação que tem a função de conduzir os espermatozoides até o exterior do organismo. Dentro deles estão incluídos os epidídimos, que armazenam certa quantidade de espermatozoide, os ductos deferentes e a uretra. O epidídimo é localizado sobre cada testículo e é o local onde os espermatozoides ficam armazenados, mas também tem uma característica do epidídimo que é importante ressaltar, que é onde eles completam o desenvolvimento, ou seja, o espermatozoide ele não chega totalmente maduro no epidídimo, naquela bolsinha. Ele matura ali e a partir dali é que ele vai ser um espermatozoide completo, vamos dizer assim, funcional. Ductos deferentes. Quando a gente fala desses ductos, a gente está falando de tubos com parede muscular que vão conduzir esses espermatozoides do epidídimo, ou seja, da bolsinha que ele está armazenado, até a uretra, que é a parte externa do pênis. Quer dizer, que é o canal que vai levar a parte externa do organismo. A uretra. A uretra ela é um canal que liga o sistema urinário com o sistema de reprodução. Entretanto, não ocorre a liberação de espermatozoides e urinas no mesmo momento. Existem mecanismos que protegem essa liberação e só ocorre uma coisa ou outra. Ou você libera os espermatozoides ou libera a urina. As duas coisas não ocorrem ao mesmo tempo. E é um canal que conduz os espermatozoides até o meio externo. Ela tem início aqui, ó, na bexiga urinária, ou seja, ela começa lá porque ela também tem a função de liberar a urina. Liga-se aos ductos diferentes e percorre todo o pênis, se abrindo fora do organismo, que, como eu já disse, é ligado ao sistema urinário e sistema genital. Aqui, voltando àquela imagem, a gente vai entender melhor. A gente tem o testículo, tem o epidídimo, que é uma parte desses ductos, tá aqui, ó. Ele pega nesse canal deferente, ou ducto deferente, até chegar aqui, ó. Vamos procurar, cadê? A bexiga urinária. Essa parte aqui, ó. Você está vendo que aqui existe uma ligação entre a bexiga urinária e o canal onde os espermatozoides vêm. Nessa ligação aqui, ó, é que o organismo masculino
ele vai ter uma ligação entre o sistema urinário e o sistema de reprodução. Esses espermatozoides vão passar por aqui e vão ser liberados fora do organismo, na uretra, que é esse canalzinho aqui. Outra coisa, se vocês observarem, existe um exame do toque retal que o homem tem que fazer para prevenir o câncer, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar. Para você entender melhor o que é que acontece nesse exame, a gente tem aqui o ânus, ó, e olha a proximidade dele com a próstata. Quando o médico ele faz o exame, ele quer ver se tem alguma alteração nessa região aqui, que é a próstata, ó. Em homens com mais idade, pode um dia vir a ocasionar o câncer. Além dessas estruturas, o sistema genital masculino conta também com glândulas acessórias, que são as glândulas seminais e a próstata. Nas glândulas seminais, a gente tem um líquido viscoso, que é chamado de líquido seminal, que ele vai ter a função de nutrir e facilitar a mobilidade dos espermatozoides. Ou seja, os espermatozoides eles só vão conseguir, vamos dizer assim, se alimentar e ter maior facilidade de chegar ao ovócito se eles tiverem esse líquido, que é o líquido seminal. Sem isso, fica muito mais difícil a fecundação. Já a próstata, ela produz um líquido leitoso, ou seja, que parece com leite, que é chamado de líquido prostático, que vai proteger os espermatozoides dos resíduos da urina, que ainda podem estar na uretra, e de secreções vaginais. Ou seja, essa próstata ela é um líquido que vai auxiliar na proteção desses espermatozoides, enquanto o líquido viscoso ou líquido seminal ele vai nutrir e facilitar a mobilidade desses espermatozoides. Esses dois líquidos que a gente tem aqui, eles vão formar o esperma, juntamente com os espermatozoides. Ou seja, quando você fala esperma, você não está falando apenas dos espermatozoides. Você está falando dos espermatozoides, do líquido seminal e do líquido prostático, que é liberado durante o orgasmo do homem. A gente tem também aqui, falando sobre o pênis. O pênis é um órgão de forma cilíndrica com uma dilatação na extremidade, que é chamada essa dilatação de glande. E nesse órgão a gente tem também uma pele que cobre essa glândula, ou protege essa glândula. Essa pele ela é chamada de prepúcio. Aqui a gente pode observar o órgão chamado de pênis, e essa parte aqui que tem a pequena dilatação na frente, ela é denominada de glande. Aqui dá para ver melhor. A glande, o corpo do pênis, e essa pelezinha que está aqui recobrindo a glândula, a gente chama de prepúcio. Esse órgão, o pênis, pessoal, ele recebe muito sangue durante os momentos de estimulação sexual. Se torna rígido e ereto, possibilitando uma penetração na vagina. Ou seja, o pênis, a função dele é ser um órgão que tem a capacidade de penetrar a vagina para facilitar o encontro do espermatozoide com o ovócito. E a gente também tem que saber o que é ejaculação. Quando a gente fala em ejaculação, pessoal, é o processo em que o esperma, que é esse líquido formado pelos espermatozoides, o líquido seminal e o líquido prostático, é expelido do corpo durante o ato sexual. Agora, pessoal, a gente vai estudar um pouco sobre o sistema genital feminino, de forma que a gente completa esse ciclo, ou seja, fala sobre ambos os sexos da nossa espécie. Igualmente ao sistema masculino, o sistema feminino ele também tem a principal função dele para produzir os gametas. No caso, os gametas femininos, que são os ovócitos. Mas esse sistema ele também produz hormônios como a progesterona, que são hormônios importantes para regular, por exemplo, o ciclo menstrual e outras funções no corpo da mulher. Ele também nutre e acomoda o feto até o seu nascimento. Como a gente sabe, as mães elas vão carregar o filho durante 9 meses. Durante todo esse processo, é o sistema genital feminino que vai ser responsável, e o corpo da mulher, que vai ser responsável por nutrir e acomodar esse feto até o seu nascimento. Esse sistema genital ele é formado por ovários, tubas uterinas, o útero, a vagina e o pudendo feminino. Esses ovários eles armazenam milhares de ovócitos que já nascem com as mulheres, ou seja, as mulheres elas já nascem com seus gametas, eles vão ser apenas maturados para terminar essa produção no sistema genital.
Isso é muito importante de vocês saberem, porque, por exemplo, um homem que seja exposto a uma radiação, ele pode ter problemas nos seus espermatozoides. Entretanto, basta apenas ele ejacular que vão ser formados novos espermatozoides e que vão estar saudáveis. Já no caso da mulher, se ela for exposta à radiação, por exemplo, como ela já nasce com todos os seus ovócitos, ela pode ser prejudicada e se tornar estéril. Como vocês sabem, as mulheres elas menstruam. Como elas menstruam, isso ocorre em torno de 28 dias. A menstruação, ela ocorre após a liberação de um ovócito que não foi fecundado. Quando esse ovócito não foi fecundado, ele não se transforma em um óvulo, e quando ele não se transforma nesse óvulo, o organismo feminino ele descarta esse ovócito. A preparação do endométrio da camada do útero para receber o feto ou a fecundação, ela é também desfeita. Por isso que ocorre o fenômeno da menstruação. Agora a gente vai estudar parte por parte das estruturas. Os ovários. Pessoal, quando a gente fala em ovários, os ovários são glândulas sexuais, assim como os testículos. Elas têm formato arredondado e são responsáveis pela produção dos gametas femininos, os ovócitos, ou pela maturação desses gametas. E a gente chama ovócito, certo? Apenas essa célula vai ser chamada óvulo quando fecundado, no momento da fecundação. Após ser fecundado, com pouco, ela vai ser chamada de zigoto. Ou seja, ela só vai ser óvulo em um curto período de tempo. Essas glândulas do sistema feminino, os ovários, elas também produzem dois hormônios que a gente chama de estrógeno e a progesterona. Esses hormônios eles são importantes porque eles vão regular tanto o ciclo menstrual quanto o processo de gravidez na mulher. E são responsáveis também pelas características sexuais secundárias, pelo controle da menstruação e para preparar o útero para receber o embrião. Ou seja, são os sinais que o nosso organismo usa para controlar esse ciclo menstrual e preparar o útero todo mês para a mulher engravidar. Essas tubas uterinas, elas são tubos musculares revestidos de cílios. E essa contração muscular e esse batimento desses cílios é que vai conduzir o ovócito do útero até o ovário. Ou seja, é importante para o fenômeno da fecundação. No interior dessas tubas uterinas que vai ocorrer o nosso processo de fecundação, ou seja, o encontro do gameta masculino com o gameta feminino. Já a gente também tem aqui o útero. Quando a gente fala no útero, a gente está falando de um órgão oco, ou seja, um órgão que tem um espaço no centro. Se a mulher engravidar, vai ser onde o bebezinho vai se formar, que tem paredes musculares. Essas paredes musculares, todo mês, elas são preparadas para receber esse bebê, esse embrião. Quando isso não ocorre, quando não ocorre a fecundação, eles têm que tirar, desmanchar essa preparação dessas paredes para que ela seja de novo preparada. Ou seja, é como se eles arrumassem o útero e depois eles desmanchassem isso, porque não ocorreu uma fecundação, e depois fizessem de novo. Por isso que todo mês, podendo variar, é claro, porque tem variação na menstruação, as mulheres menstruam. Esse útero ele é responsável por abrigar o embrião até o momento do parto. E a gente tem também a vagina. Quando a gente fala da vagina, a gente está se referindo a um canal de cerca de 10 centímetros que vai ligar o útero até a parte externa do organismo feminino. Essa vagina, pessoal, ela é um órgão que, além de ser um canal, ela é um canal muito elástico. Imagine vocês que por esse canal de 10 centímetros vai passar um bebê quando a mulher for entrar em trabalho de parto. Aqui, pessoal, a gente tem uma visão geral do sistema genital feminino. Nessa estrutura aqui, a gente pode observar o útero, ou seja, a cavidade uterina aqui, as paredes do útero, o oviduto dele, que se liga a quem? A tuba uterina, que foi aquele órgão que a gente falou que tinha, era ciliado. Aqui, pessoal, a gente tem o ovário. Todo mês, esse ovário ele vai liberar um ovócito. Entretanto, geralmente ocorre o seguinte: a mulher, um mês ela vai liberar o lado esquerdo, um ovócito do lado esquerdo, no outro mês
ela vai liberar do lado direito. E pode ocorrer também de em algum mês ela liberar ovócitos nos dois. Se ela for fecundada nesse mês, o que é que vai acontecer? A gente vai ter gêmeos dizigóticos, ou seja, gêmeos que não são idênticos. É uma coisa interessante. Aqui, pessoal, nessa estrutura aqui, a gente vê o canal vaginal, que tem cerca de 10 centímetros. Nessa parte aqui, a ligação entre o útero e a vagina, a gente tem o colo do útero. E aqui a gente tem a entrada da vagina. Bom, pessoal, essa estrutura aqui, chamada ímen, é uma membrana que fecha parcialmente a entrada da vagina enquanto a mulher ela for virgem. Essa membrana ela não recobre totalmente a vagina, é parcialmente. Ela pode também, esse ímen pode se romper ou no ato sexual, ou se a mulher ela é praticante ativa de exercícios físicos muito pesados. A gente também tem aqui o pudendo feminino ou a vulva, que é a parte externa da genitália feminina, ou seja, é aquela parte externa do sistema genital. Dentre as estruturas presentes nessa parte externa, a gente tem os lábios maiores, os lábios menores e o clitóris. 3 estruturas importantes da gente conhecer. Os lábios maiores são 2 dobras de pele que recobrem os lábios menores. A função desses lábios é proteger o sistema genital feminino. A gente tem também os lábios menores, que são mais 2 dobras de pele que protegem já a entrada da vagina. Ou seja, os lábios maiores protegem os lábios menores, que protegem a entrada da vagina. E por fim, a gente tem o clitóris. O clitóris, pessoal, é um órgão muito importante para o orgasmo da mulher. Ele é um pequeno órgão rico em terminações nervosas, ou seja, ele é muito sensível a estímulos e é localizado nas partes externas do sistema genital. Ele é como se fosse um mini pênis. Ele se enche de sangue durante a excitação sexual e é muito ligado ao orgasmo feminino, ou seja, geralmente, a maioria das mulheres, para que consigam chegar ao orgasmo, elas precisam de estímulo nesse clitóris. Voltando à imagem aqui do Biologia César de César, a gente já viu que a mulher, quando ela está se formando, aparecem os pelos. Esses aqui são os pelos pubianos. Aí a gente tem aqui a estrutura do clitóris, que é essa estrutura arredondada aqui que se enche de sangue no momento da excitação sexual. Aqui a gente tem o ímen, que é uma pequena membrana que vai recobrir parcialmente a vagina da mulher enquanto ela ainda for virgem. E a gente tem a uretra, é por esse orifício aqui que vai sair a urina. A gente tem também essa estrutura aqui, que é denominada de pequeno lábio, e tem essa estrutura mais externa aqui, que é denominada de lábio grande ou lábio maior. Essa é a estrutura externa do sistema genital feminino, certo? Aqui a gente tem o canal vaginal, ou a entrada para esse canal, e recobrindo ele aqui parcialmente, a gente tem uma membraninha chamada ímen. A gente tem o meato, que é por onde vai sair a urina, o clitóris, lábios maiores e lábios menores. Pessoal, nessa aqui a gente tem uma visão mais 3D, ou seja, dá para a gente ver melhor. Aqui, pessoal, a gente vê o colo do útero, que existe um vírus, que é o papiloma vírus humano, que ele causa inflamações frequentes nessa estrutura. E com o tempo, ele pode ocasionar câncer na mulher, certo? Aqui a gente tem o corpo do útero, que é essa estrutura aqui. Aqui estão os ovários, as fímbrias, que essa parte aqui é ligada à tubo uterino, tanto a fímbria como o canal. Aqui, pessoal, a gente tem a bexiga urinária, os uréteres, que a gente estudou no sistema urinário, e a gente pode observar bem a posição do útero em relação à bexiga urinária, tá como se fosse um pouco mais atrás. Aqui a gente tem o canal vaginal, aqui a gente tem a entrada da vagina, o clitóris, o orifício urinário, ou seja, por onde vai sair a urina na mulher, você pode ver que está ligado à bexiga urinária, os pequenos lábios mais internos, os grandes lábios ou lábios maiores, mais externo, e toda essa estrutura aqui externa, ela é chamada de pudendo feminino ou de vulva. Aqui, pessoal, a gente tem uma estrutura de um ovário. Esses aqui são os folículos primordiais, são estruturas que dentro deles vão estar os ovócitos. Eles vão se desenvolver ao longo de um tempo
e vão se tornar folículos maduros. Quando ocorrer o momento da ovulação, o ovócito 2 que está aqui, ele vai ser liberado quando ele estiver maduro e vai ocorrer a ovulação. Como eu falei, a mulher vai ter o seu período fértil, que é quando ela pode mais facilmente engravidar. E aqui, pessoal, essa estrutura ela não é descartada, ela continua emitindo hormônios. E aquela nessa estrutura que era chamada de corpo lúteo. Tem milhares de folículos dentro de um ovário. Todo mês, de um lado ou de outro, ou em algumas ocasiões, nos dois vão ocorrer a liberação de um desses ovários.